Jesus está voltando, aquele Jesus que transformou água em vinho, aquele Jesus que faz milagres, aquele Jesus curador, aquele Jesus transformador. A Bíblia fala que ele já se prepara para encontrar com Jesus. E ele chega para Jesus e ele conta toda a situação do filho. E aqui para nós, por isso há poder na intercessão. Talvez tenha alguém da sua família que esteja desenganado da medicina, alguém que esteja desenganado da sociedade. As pessoas falam, essa pessoa não tem mais nada a se fazer, é uma pessoa perdida. Mas a boa notícia aqui é que Jesus veio para salvar o perdido. Amém, irmãos? Ele veio para salvar o que estava perdido. Então, às vezes a pessoa está perdida nas drogas, nas más companhias, no crime, e você se achega com fé diante de Jesus e ora em favor dessa pessoa. E Jesus não nega a oração, resposta de oração, mas tem que perseverar. Amém? E esse homem, esse pai, ele vai chegar para Jesus aqui, ele diz assim, irmãos, vamos lá, estava a morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis, né? Melhor dizer, não crereis. Jesus está falando para ele, você só está aqui porque você viu um sinal, você viu um milagre anterior. É por isso que você teve fé suficiente para estar aqui. Porque ele tinha visto, ele tinha ouvido falar. E irmãos, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, antes que o pior aconteça, desce, vamos lá, vamos comigo. E a Bíblia diz no versículo 50, disse-lhe Jesus, eu vou? Foi isso que Jesus disse? Eu vou? Não. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E o homem creu, e o homem confiou na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Irmão, Jesus, ele disse, não precisa eu ir fisicamente. Vai, que o teu filho viverá e não morrerá. Vai, o teu filho vive. Irmãos, quando aquele pai ouve aquela palavra, ele recebe a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele crê, ele confia, ele segura aquela palavra, porque quem crê, segura a palavra. Segura, independente da circunstância. Não teve nenhuma mudança, eu creio no que Jesus me disse. A palavra de Deus está sendo ministrada hoje aqui. Se você segurar essa palavra, você, meu irmão, minha irmã, vai ver a glória de Deus na sua vida. Você precisa segurar. Amém? E o que é segurar, pastora? Independente do diagnóstico, independente da notícia, independente do sintoma, da dor, da situação, você continue. Eu estou segurando essa palavra, eu creio nessa palavra. Jesus é verdadeiro, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu não vou acreditar nas circunstâncias, eu não vou acreditar nos sintomas, eu vou continuar segurando essa palavra de vida. Jesus liberou aqui uma palavra de vida, irmãos. Amém? E talvez você esteja precisando dessa palavra hoje. Em nome de Jesus, viverá e não morrerá. Amém? Diga comigo assim, levanta a mão e diga, eu viverei e não morrerei para contar as maravilhas do Senhor. É para isso que Deus te quer vivo, para testemunhar os milagres, para glorificar o nome dele. Jesus fez isso na minha vida, Jesus curou, não tinha mais jeito, não tinha mais solução, mas o poder de Deus passou e transformou. E eu cheguei no médico e o médico ficou assustado e disse, o que aconteceu aqui? Você fala, Jesus, foi ele que me curou. Amém, irmãos? E aí você já prega até para o médico, é o primeiro.
Irmãos, tem médicos que eles não acreditam, eles vão olhar e vão falar assim, mas o que você fez? Fala, eu não fiz. Ele fez. Ele fez todas as coisas. Amém? Aquele homem creu na palavra de Jesus, ele se segurou e ele foi. Naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época não tinha telefone, né? Para alguém mandar uma mensagem de WhatsApp, ei, o seu filho começou a melhorar. Não tinha. Naquela época a pessoa só sabia quando chegava no lugar. Só que a Bíblia, irmãos, ela diz para nós algo muito lindo aqui, irmãos. Olha o que ela diz aqui para nós, vamos lá. E descendo ele imediatamente, descendo ele logo depressa, né? Saíram-lhe ao encontro os servos ficaram tão felizes que foram encontrar com ele no caminho. E lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. O que Jesus disse? Vai, que o teu filho, o milagre aconteceu? Aleluia. Os servos vieram ao encontro dele e disseram, o seu filho vive. Aconteceu alguma coisa, porque o menino estava morrendo, mas agora ele está vivo. Agora ele vive. E esse homem, sabendo, ele começa a fazer umas perguntas. Ele diz assim no versículo 52, perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? Você vê que a palavra aqui, irmãos, a palavra que a Bíblia, o Espírito Santo, usou o escritor para colocar é, a que hora se achara melhor. Não é a que hora se achara curado. Ou seja, dá para ver aqui que foi uma cura gradual. Amém? Tem curas que são graduais. Eu já preguei isso aqui nessa igreja. Você ora, aquele sintoma começa a diminuir, aquele nódulo começa a diminuir, aquela dor começa a diminuir, amém? Você começa a sentir uma melhora, e aí a pessoa diz, só melhorou, eu não fui curado não. Foi, você foi. O poder de Deus já está em operação, já começou a fazer a obra, amém? Está fazendo. E ele pergunta, que horas que ele começou a melhorar? E os servos começaram a falar, foi na mesma hora, tal e tal e tal. E o homem falou, mas nessa hora eu estava falando com Jesus, e nessa hora Jesus disse, o teu filho vive. E foi a partir daquela hora que ele ouviu a palavra, que ele creu, amém? Ele recebeu o milagre. A obra começou a ser feita. Enquanto ele ia crendo para a casa dele, porque ele não ia duvidando, senão o milagre não acontecia. Ele ia andando e crendo. Não, ele falou que meu filho vive, então meu filho vive. Quando eu chegar lá eu vou encontrar o meu filho vivo. Oh meu Deus, eu creio, porque ele disse, o teu filho vive. Então eu vou chegar lá e vou encontrar o filho vivo. E quando ele vai andando, caminhando e crendo, a obra de Deus vai sendo completa na vida do filho. É por isso que você precisa perseverar, crendo, agradecendo a Deus. Senhor, eu creio no que diz a sua palavra e eu não vou voltar atrás. Eu creio que o Senhor disse que já fez a obra na minha vida. Eu não vou voltar atrás, Senhor. Eu creio no milagre. E continue, amém? E entenda, se o médico pediu para fazer os tratamentos, faça. Não pare não, faça, porque Deus vai se alegrar com você. Mas enquanto você faz o tratamento, enquanto você bebe o remédio que o médico te deu, você crê que o poder de Deus está sendo ali derramado através daquele tratamento e daquele remédio. Amém? No nome de Jesus. Porque Deus é poderoso, irmãos. E os servos disseram, aquela hora, tal hora, ele foi curado e começou a melhorar, a febre deixou, a febre saiu. E ele foi curado. Só que aí no versículo seguinte, para nós orarmos, olha o que diz aqui para nós. Vamos lá. Versículo 53. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho, e creu ele, e toda
a sua casa. Só que para a casa dele acreditar, ele precisava falar tudo o que aconteceu. Porque a família não foi com ele. Então, a família não ouviu a conversa dele com Jesus. Quando ele chega em casa e vê o menino curado, vivo, ele começa a testemunhar. Gente, esse Jesus é poderoso mesmo. Esse Jesus é realmente o Filho de Deus. Eu pedi a ele, eu intercedi pelo meu filho. E ele disse, vai que o teu filho vive, enquanto estou no caminho crendo, e o filho está vivo, está curado. Então, gente, o que vocês estão vendo aqui é uma obra de Deus. Você vê que ele começa a pregar para a sua família. Amém, irmãos? Se você não prega para a sua família, você está perdendo tempo. E às vezes você fala, pastor, não sei nem pregar, como é que eu vou pregar? Meu irmão, é você chegar, quando você vê alguém aqui no culto sendo curado, você chega lá e fala, gente, vocês não vão acreditar no que eu vi. Tinha uma pessoa lá, doente, Deus curou. A irmã contou do testemunho que foi curada de uma doença. Gente, Deus está fazendo milagres, e aí você vai testemunhando. E a fé vai entrando no coração daquela pessoa. Nós precisamos testemunhar para a nossa família. Amém, irmãos? Amém?